Boa tarde, que mais vantagem ter coletânea gerar o teu gado, onde estarei discorrendo sobre o tema Entenda quando se iniciou a cobrança de dízimo na igreja, escrito por Gabriel Fiqueira em 21 de maio de 2019. Todo o conteúdo abaixo trata-se de capítulo 15 do livro Dízimo não é obrigatório e devorador não é demônio. O pastor Sartel Fernandes explica como e quando começou a ser cobrado o dízimo atual na igreja. Observação. Você já pode adquirir a versão digital do meu livro? Primeiro livro, 7 contradições sobre o dízimo pregados nas igrejas atuais e ler no aplicativo Amazon Kindle, que possui muito mais detalhes adicionais aos estudos bíblicos sobre o dízimo aqui publicados, caso queira conhecer. Como podemos ver, até aqui a prática do dízimo não foi exercida pela igreja primitiva, nem pelos apóstolos no primeiro século, nem pelos pais da igreja que vieram do segundo ao sexto século, nem por pregadores renomados como Charles Spurgeon e outros, e muito menos pelos reformadores no século XVI. Porém, uma pergunta precisa ser respondida: onde e quando se iniciou a prática da cobrança de dízimo na igreja? De acordo com o estudo da CNBB número 8, o livro da Pastoral do Dízimo da Igreja Católica Apostólica Romana, liderada hoje pelo seu maioral, Papa Francisco, reconhece o que é tido por grande parte dos historiadores e estudiosos que o dízimo foi instituído pela própria Igreja Católica, com o apoio de governantes e políticos. A praxe de contribuir para cobrir as necessidades da Igreja ia se discutindo no Ocidente. Havia, porém, exceções da parte dos contribuintes. Em vista disto, os concílios foram intervindo nesse setor. O Sínodo Regional de Tours, Gália, em 1567, provocou, por exemplo, a seguinte determinação: instantemente exortamos os fiéis a que, seguindo o exemplo de Abraão, não hesitem em dar a Deus a 10ª parte de tudo aquilo que possuam, a fim de que não venham a cair na miséria aquele que quer, por ganância, se recuse a dar pequenas oferendas. Por conseguinte, se alguém quer chegar ao seio de Abraão, não contradiga o exemplo do patriarca e ofereça a sua esmola, preparando-se para reinar com Cristo. Esta é a primeira recomendação de dízimo feita pelos bispos, já não como pregadores ou doutores, mas como legisladores. Contudo, note-se que não impuseram sanções aos transgressores. A justificativa apresentada pelo referido Concílio de Tours em favor dos dízimos era a necessidade de expiar os pecados da população sobre a qual pesavam guerras e calamidades. Como podemos ver, não existe imposição de sanções aos transgressores. Porém, podemos perceber claramente a apelação e a pressão psicológica nessas palavras. A própria Igreja reconhece que esta foi a primeira recomendação sobre dízimos da parte dos bispos, pois, como temos falado, a doutrina do dízimo não existia na Igreja até este momento. O referido Concílio de Tours apresentou a justificativa de que o dízimo tinha que ser dado para expiar os pecados da nação, diante das guerras e calamidades em que estavam vivendo. Continuemos vendo o que o livro 8 da Pastoral do Dízimo da Igreja Católica Romana relata. Mais um passo foi dado no Concílio de Macon, na Gália, em 1585, quando os padres conciliares souberam por bem impor a excomunhão a quem se furtasse a pagar a sua contribuição à comunidade eclesial. O dever moral torna-se também obrigação jurídica. A evolução se explica através das difíceis condições
em que se achava o povo cristão, clero e fiéis, na Europa do século VI. As invasões bárbaras e a queda do Império Romano havia acarretado o caos e a insegurança entre as populações. Daí a necessidade de que os bispos despertassem mais vivamente os fiéis para participarem dos interesses de subsistência das suas comunidades. Em Macon, notam os historiadores que não houve apenas recomendação de um costume antigo, mas uma autêntica inovação. A legislação das diversas províncias eclesiásticas nos séculos subsequentes impediu várias vezes a determinação do Concílio de Macon. O poder civil haveria de apoiar cerca de dois séculos mais tarde, sobre Carlos Magno, a legislação eclesiástica, confirmando-a com uma sanção civil. Com efeito, a lei capitular dita de Heristal, em 779, manda aos cidadãos franceses pagar o dízimo à igreja, ficando o bispo encarregado de o administrar. Os contraventores sofriam a sanção imposta aos fratores das leis civis, ou seja, provavelmente a multa de 60 soldos. Em 780 e 801, a ordem foi reiterada. Como podemos ver acima neste concílio, a Igreja Católica Romana e o imperador Carlos Magno impõem, sob pena de excomunhão e o pagamento de multa ao Estado, a obrigatoriedade de pagar o dízimo. Desse modo, os fiéis estavam pressionados pela Igreja e pelo Estado, de modo que os que não temessem a excomunhão, que segundo as leis, segundo eles, tirava da pessoa a graça da salvação, teriam que pagar uma multa ao governo sob pena de prisão aos descumpridores desta lei. Levaram o povo a decidir o que seria melhor: dar dinheiro, mesmo que por obrigação à igreja, ou pagar multa ao Estado. Podemos imaginar a confusão na mente das pessoas e, obviamente, as revoltas da população oprimida por este sistema anticristo. Nos séculos que se seguiram, essas leis foram regulamentadas e ganharam força em várias partes da Europa e foram adotadas em várias partes do mundo, até mesmo no Brasil. Mesmo com o desligamento da igreja com o Estado, a prática continua até hoje, pois havia se tornado uma doutrina da igreja, já que nos dois primeiros concílios de Latrão, que aconteceram em 1123 e 1139, o dízimo foi finalmente incorporado à legislação da igreja de forma definitiva. De modo que a maioria dos cristãos atuais já se converteram conhecendo que o dízimo é obrigatório. Mas o que eles não sabem é que esta prática, como já falamos e mostramos, foi criada no século VIII pela Igreja Católica com o apoio do imperador Carlos Magno. Todavia, fica mais do que claro para nós, o dízimo não é obrigatório, não é ordenança de Deus para a Igreja, mas apenas mais uma heresia opressora criada pela Igreja Católica Apostólica Romana e adotada pelas igrejas evangélicas para oprimir e explorar os leigos que não conhecem a verdadeira doutrina da palavra de Deus. Portanto, é mais do que correto dizer que, para os dias atuais, o dízimo não passa a ter um imposto, uma imposição humana e não de Deus. Bem, aqui eu agradeço a atenção dispensada e dizendo que esse texto que eu acredito na veracidade desse texto, em decorrer dos outros textos que eu já li, que fornece mais informações que só vêm a corroborar a verdade descrita nas Sagradas Escrituras, né? Que
aqui como diz aqui, dízimo de Abraão. Abraão